Muito bem, pregador do estado de Goiás, centro-oeste do Brasil. Se fosse rádio, diria assim, sobe aos céus do Brasil a onda sonora, mas é a internet, né? É as ondas da internet, tem as ondas da televisão, tem as ondas do rádio. Hoje é as ondas da internet, né? Para todo o Brasil, pregador goiano André Luiz Nunes, lendo nas Escrituras Eclesiastes, e minha Bíblia de Jerusalém tem Eclesiástico, um outro livro, né? Muito importantíssimo, já preguei sobre ele, que o Dr. Martim Lutero retirou da Bíblia. Vejo que um mensageiro de Deus é capaz de fazer, né? Lutero retirou 8 livros da Bíblia, 7 do Antigo Testamento, incluindo a carta de Jacó, Tiago. Ele achou que ela era muito Torá, muito lei de Moisés, mas ele traz ela de volta na segunda edição da Bíblia de Lutero, né? E mesmo assim, Martinho Lutero é o mensageiro de Deus para a era da Reforma Protestante. Sardes, no Apocalipse. Sardes quer dizer reforma, né? Que nasceu lá em 1517 e a profecia dizia: tem nome de que vive, mas está morto, né? É o primeiro filho da Igreja Católica Romana, a Igreja Luterana. Aí veio a Igreja Presbiteriana, John Calvin, Batista, John Smith. Aí vem vindo John Wesley, metodista. Os anabatistas, né, que hoje está aí na forma de menonitas. Você me entende? Nunca para de produzir, né? O Brasil tem mais de 100 mil igrejas. Mas tudo com o nome de que vive, mas estão todas elas mortas, incluindo o tabernáculo, né? Tabernáculo da Festa de Goiânia e tabernáculos pelo Brasil e mundo, né? E por que você diz que está morta? E como não estaria morta? Tem cidade, tem 30 tabernáculos, tudo pregando as literaturas de William Branham, e um pastor não fala com outro pastor. Não vai nem no funeral, né? Levar uma coroa de flores, né? Se for possível. Quando um pastor de um tabernáculo morre numa cidade que tem 20, 30 tabernáculos, se for possível ele tomar aquele tabernáculo para ele tomará, né? Bem, mas eu quero ler aqui Eclesiastes, está na sua Bíblia, capítulo 7, versículo 26, Salomão disse: eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Tem coisa pior do que a morte, gente? Porque quando uma criança nasce, vai receber a vida, né? Ela nasce chorando, berrando, chorando. Se não chorar, o médico tem que dar uns tapinhas, né? Mas todo mundo ao em volta ali, a mãe, o pai, o avô, os avôs, as avós, os tios, os cunhados, os parentes, os amigos, sorri quando sabe que nasceu uma criança, seja homem ou mulher, quando pega nas mãos. O avô chora, a avó chora, o tio chora, a tia chora, a cunhada chora. Agora, vai ver a cena na hora da morte, do funeral, muda tudo. A criança que tinha nascido chorando, agora está em silêncio. Quando morre, né? Seja criança, adolescente, jovem, adulto, velho, ele não chora como ele chorou quando ele nasceu. Agora ele está ali no caixão, na urna funerária, pronto para ser enterrado em total silêncio.
E os parentes que sorriam de alegria quando a criança nasceu, agora é os parentes que estão chorando no velório ali. Choro, desespero, né? Você vê que são quadros que mudam, né? Mas existe alguma coisa pior do que a morte? Mais amargo do que a morte? Salomão, o rei Salomão diz que sim. E vamos ver o que é, né? Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher. Veja que ele não está classificando todas as mulheres, mas um certo tipo só. E ele tinha experiência com mulheres, né? Porque ele teve 1000 mulheres, né? Acho que 700 concubinas, tudo mulher dele. E 300 esposas, né? Tudo mulher dele, 1000 mulheres. Seu pai, Davi, teve 500 mulheres. Mas Salomão teve o dobro, né? E ele podia ter 1000 mulheres, mas as 1000 mulheres só podia ter Salomão. Você entende? E William Branham diz que é uma figura do milênio, né? Um esposo e a esposa, né? Embora na Bíblia a esposa é, Apocalipse 21, versículo 9, é uma cidade, né? Vem, vou te mostrar a esposa do Cordeiro, né? Um dos 7 anjos que tinha, acho que uma das taças, né? Ou a última taça, não sei, tem que ver lá, Apocalipse 21, versículo 9, e no alto monte ele vê a Jerusalém celestial, a Jerusalém celestial, a esposa do Cordeiro, né? E aí agora a gente entende que essa parábola de Matitial 25, as 10 virgens, o grito da meia-noite, elas cochilando, dormindo, a falta do azeite nas insensatas, nas tolas, nas lâmpadas das tolas, o azeite aceso na lâmpada das virgens sábias, prudentes. Aquilo ali era uma fase do casamento. A esposa não aparece ali em Matitial 25. Mas ali está sendo decidido quem vai participar do casamento, quem vai entrar para dentro da festa do banquete nupcial, das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro, porque a porta foi fechada à meia-noite. Não há dúvida nenhuma em que o xalufe, o arrebatamento é à meia-noite. É a Bíblia que diz, não sou eu. À meia-noite a porta fecha, as tolas querem entrar, conseguiram até comprar azeite dos vendedores de azeite, né? Mas a porta fechou. E essa fase ali de Matitial 25 é para mostrar o rosto do noivo, né? Do esposo, porque era meia-noite, estava um breu mesmo, escuridão. Então essas lâmpadas para esse cortejo com essas donzelas, no caso foi 5 donzelas que fez o cortejo, né? Ela é importantíssima à meia-noite, porque o objetivo dessa parábola é mostrar o noivo, o esposo à meia-noite, quem é ele. E na hora da meia-noite ouve-se um grito, aí vem o esposo sair ao seu encontro, é o cortejo, que está escuro. Então essas lâmpadas e esse cortejo é uma fase do casamento. Não é o casamento, é uma fase. É necessário, é preciso mostrar a face dele, a glória dele, o caráter dele, quem ele é. E importantíssimo nesta hora da meia-noite, que é desde o Brasil, profecia da mensagem, quando William Branham pregou a mensagem Conferências com Deus em 25 de novembro de 1960, na cidade de Shreveport, no estado de Louisiana, houve a profecia para a hora da meia-noite para o Brasil.
A hora da meia-noite é no Brasil. Então tem que ser mostrado o verdadeiro nome do esposo. Yehoshua. Yehoshua. Shua quer dizer salvar, no hebraico. Yehu é Yod-He-Vav. É um trigrama. Porque o pai tem um tetragrama. Yod-He-Vav-He. Yeho, Yod-He-Vav, Vá. Que é o Re, né, no hebraico. Porém, o pai pegou 3 letras do Pai Celestial e pôs no nome do seu filho, Yehoshua. Agora sim, temos o nome verdadeiro, o único nome abaixo do céu que pode nos salvar de acordo com Atos dos Achalias dos Apóstolos 4:12. Né? O nome reapareceu à meia-noite. Não é Jesus, porque o hebraico não tem a letra J, as 22 letras do alfabeto hebraico. Se você empurrar o nome Jesus para o hebraico, eles vão anular o Gé. Vai sobrar o Zuz. Zuz no hebraico é cavalo. E Zuz no latim é porco, suíno. Agora, só agora, gente, só agora apareceu o nome do esposo, né? Na meia-noite de Matitial 25:6. Não havia aparecido com Lutero na Reforma, com John Wesley, o avivalista lá você fala de santificação, mas é separação. Não apareceu nem mesmo com William Branham, o mensageiro da tarde. Mas o Branham disse que a próxima coisa era isso. E agora aqui está o nome, a meia-noite. Desde o Brasil, né? E o que você vai fazer? Ou você recebe, ou você recusa. Neutro ninguém fica. Ninguém ficará em cima do muro, só assistindo, só tomando conhecimento. O momento em que vivemos já é um posicionamento seu, homem, mulher, religioso, branhamista, cacuísta, evangélico, pentecostais, católico. Cada dia que passa, o momento em que vivemos já é um posicionamento. Você já está se posicionando. E eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte, um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são corrente de ferro, viu? São correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue, aqui fala fugir dela, né? O texto de outras Bíblias diz que Deus vai te liberar dela, né? Se você for temente a Deus, guarda os mandamentos de Deus, do Criador e Jeová. Se você for fiel ao Criador, um dia Ele te libertará dela. Só Deus pode libertar um homem de uma mulher a qual o amor é uma corrente de ferro que prendeu o homem, né? O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador, não. O pecador vai morrer nas mãos de uma mulher ferrenha. Ainda que ela tenha silicone nos peitos, silicone nas nádegas, botox nos lábios, fez a harmonização facial, é sexy, não? Faz na rua, usa roupa sexy, apertada no corpo igual linguiça calabresa e toscana, esses trapos, né? Não é nem roupa, baby doll, mostrando barriga, 70% dos peitos. Ela tem um homem na mão, porque toda mulher quer ter um homem para pagar a água, a luz, o IPTU, as contas no supermercado, nas lojas, para pagar o aluguel, para comprar o carro, a prestação. Toda mulher quer ter um homem. O que a mulher vai dar ao homem? Sexo. Prazer efêmero, momentâneo. Que faz parte da biologia do homem, né? Faz parte da biologia do homem, como você tem necessidade de beber água, comer comida, né?
quando você toca numa mulher, Paulo diz que era bom o homem nunca tocar em mulher, porque não tocando, não despertaria esse desejo fisiológico, né, do sexo, né? E Paulo diz, fique como eu, porque eu quero vos poupar de tribulação, uma vida atribulada. Quando fala tribulação, gente, é vida sofrida. Que vai te causar no seu coração o desejo da morte. Você vai desejar morrer, homem. Você não vai se separar da sua mulher. Ela é ferrenha, é o empoderamento feminino hoje. Ela vai lhe dominar. Ela vai mandar em você. Porque hoje a mulher tem autoridade sobre o homem. E você vai dizer, mas quando eu casei não era assim. Há 30, 20 anos atrás, 15 anos atrás, não era assim. Você era um doce. Por que você ficou amarga, não? É o empoderamento feminino. É a condição do tempo. A mulher levou o mundo à desgraça, à perdição lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz em Timóteo, capítulo 2, que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não lembra quando houve a queda no Jardim do Éden? Eva provou do fruto proibido com a serpente. A árvore da ciência do bem e do mal era Satanás. E o que Satanás deu a Eva e a serpente a Eva? A experiência sexual, o orgasmo. A qual o homem acha que é a melhor e maior experiência do mundo. Mas veja o que trouxe no Jardim do Éden lá. Gravidez. Ela ficou embaraçada da serpente. Ela vai gerar um filho meio humano e meio animal. Eu já disse aqui que não existe meio humano, meio homem, meio anjo. Anjo é intersexual. O que é isso? Ele não tem sexo. No mundo hoje nasce pessoas hermafroditas, que ele tem os dois genitais, masculino e feminino. Tem mulher que nasce com as duas genitálias, feminina, com duas. Tem todo tipo de aberração no mundo. Mas a literatura desconhece nascer um homem, uma mulher intersexual sem sexo nenhum. Não tem isso na literatura, mas eu digo nesta hora que os malachi, os anjos não têm sexo. Quando você lê o livro de Tobias, que Lutero retirou, aquela viagem que o anjo Rafael, um dos 7 anjos, não? Rafael, Miguel, Gabriel, o Rafael faz com Tobide, filho Tobias, filho de Tobide, não? Ficou cego. E ele vem para dar a visão a Tobide, o pai de Tobias. Ele vem para libertar Sara, filha de Reuel, do pior demônio que existia, o Asmodeu, que tinha matado 7 maridos de Sara. Ela casava, o pai fazia o contrato de casamento, o Reuel, mas depois do casamento ele mandava abrir uma cova, não? Ele mandou abrir a 8ª cova. Achou que o Tobias ia ser enterrado. Mas o Tobias não estava sozinho na casa de Reuel. Acho que na Síria, não? O anjo Rafael, o malachi Rafael, estava junto. E ele veio para libertar Sara, que queria se suicidar, né? Porque não era feliz. 7 enlace matrimonial, 7 matrimônios, 7 covas. E aí o Rafael, você lê o livro de Tobias, que lá é dito que a esmola salva, não? É muito importante o livro de Tobias, não? Fazer o bem, como diz Francisco de Assis, sem olhar a quem, não? Lê o livro de Tobias, e ele liberta Sara, ele cura, traz a cura para o Tobide, o pai de Tobias, e ele fala para o Tobias, você me via sentado na mesa comendo, mas eu não estava comendo. Além dos malachos, os anjos, serem intersexual, não serem nem macho nem fêmea, por isso que nunca houve sexo
Em Bereshit, Gênesis 6, entre anjos e mulheres. Os filhos de Deus ali são os filhos de Sete, os filhos de Adão, que já não queria mais mulheres da sua parentela, porque as filhas dos homens eram formosas, bonitas, né? Como a mulher levou o mundo à perdição. Isha, Eva, no jardim do Éden, as mulheres levaram o mundo à perdição no dia do dilúvio. Poligamia, bigamia, trisal, um homem com 3 mulheres na cama, prostituição, adultério, filhos bastardos, ilegítimos. Ou seja, o homem não respeitava seu corpo, a mulher não respeitava seu corpo, já não havia mais matrimônio, e Deus fez uma seleção, uma peneirada. Lá nos dias do dilúvio só salvou 8 dentro da arca de Noé. E o William Branham diz na mensagem Semente da Discrepância que um dos filhos da serpente passou pela arca de Noé pelas mulheres, tal como no Éden. Porque o dilúvio, o objetivo do dilúvio, o irmão Branham diz isso, era afogar a raça do Caim, os nefelins, os gigantes, porque o pai do Caim tinha 3 metros de altura, era um gigante, a serpente, e a raça do Caim saiu dessa forma. Mas um dos cainitas, né, meio humano e meio animal, vai passar pela arca de Noé e está aqui hoje. Então, anjo não come comida, não faz sexo. Ele pode comer na sua frente, mas é uma mera simulação. Não lembra quando Yeshua Mashiach, depois da ressurreição, passou pelos blocos da parede sem usar a porta? Eles achou é um ghost, é um fantasma, é um espírito, é um roche. Ele disse, não sou. Toque aqui, eu tenho carne e osso. Tem alguma coisa, eu vou provar que eu não sou. Tem alguma coisa para comer? Acho que era mel e peixe, né? E ele comeu, para tirar a dúvida, os pensamentos que subiam, que eles achavam que era um espírito. Anjo não come, eu estou comendo aqui. Eu tenho carne e ossos. Então anjo não come comida, anjo não faz sexo, porque é intersexual. Mas ele pode simular, como o Rafael simulou lá. O Rafael estava na forma de um homem chamado Ananias, no livro de Tobias, e ele veio com uma missão, resolver esses problemas dessas pessoas, porque ele dizia que ele ouvia as orações do Tobias, da Sara, não? Era ele que ia diante de Jeová, o único Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, não? Jeová é o Criador, o Shaddai é o Todo-Poderoso, mas é tudo mesmo Deus, o único Deus. E contava os problemas de Sara, os problemas de Tobide, né? Tobide viveu no exílio, e quando ele vivia lá, ele fazia banquete, e ele só chamava os sem-teto, moradores de rua, né? Fazia uma grande festa, com um grande banquete, só chamava pobres, né? E sendo Ehudim, judeu, quando morria um judeu lá no exílio, o cadáver apodrecia. Ninguém enterrava, mas o Tobide fazia esses enterros. Ele tinha condição financeira, né? Quando dizia, tem um Ehudim, um judeu, um hebreu morto, acabado de assassinar um hebreu, ele corria lá e fazia o funeral. E o anjo Rafael contava isso para Jeová. Por isso que quando ele fica cego lá, acho que foi por causa das fezes de um pássaro que caiu nos olhos dele, e Jeová vai mandar o Rafael para resolver esses problemas aí. Você me entende? E Rafael na Bíblia é o anjo da cura divina, não? Sanidade divina. Ele é que é o anjo da cura divina. Como Miguel é o arcanjo das guerras, como o anjo Gabriel é mensageiro, embora a Bíblia diz que Gabriel lutou contra o príncipe da Pérsia. A Pérsia é o Irã. O Irã que vai enterrar amanhã o Ayatollah Ali Khamenei. É um funeral, está sendo maior do que o funeral dos papas, né? João Paulo II, Ratzinger, Francisco, né? O corpo do Ayatollah foi para o Iraque, né? Para mostrar a força do xiismo muçulmano. E o Irã na Bíblia é o urso. Leia Apocalipse 13, versículo 2, diz que a besta islâmica muçulmana, que vem num cavalo verdoso, seus pés é o Irã.
Pés de urso. Mas Daniel 7, o urso tinha 3 costelas na boca, não? Mas a besta não vai usar só o Irã. Ela parece um leopardo, aí é a Grécia. Ela tem mandíbula e boca de leão, aí é o Iraque, né? Nínive, Mossul, a Torre de Babel, onde Nimrod construiu a cidade de Nínive, a capital do Império Assírio. E também o dragão lhe dará seu trono. Sabe onde é o trono da besta? É Pérgamo, Apocalipse 2:13. Mas Jeoshua disse na era de Pérgamo, em Apocalipse: eu sei onde habitas e é onde está o trono de Satanás. Você viu? Você viu? A química do Donald J. Trump acabou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas ele estava lá em Ankara, na Turquia, e a química dele, ele diz que agora a química dele é com Recep Tayyip Erdogan da 666, o chefe lá, o presidente da Turquia. Ele diz que o Erdogan é um homem forte. Quer dizer, o Trump está virando as costas para Israel. E a Turquia está mandando exército para a Síria. Porque o Ahmed al-Shara, antigo Abu Mohammed Jolani quer dizer colinas de Golã, ele disse hoje, ele está ordenando Israel sair da Síria, das colinas de Golã, que pertencem à Síria. Onde está o Monte Hermon, onde Elial e Moshe apareceu para Yehoshua Mashiach, conversaram com Yehoshua Mashiach a respeito da morte do Mashiach. Essa terra pertence à Síria. Israel tomou. Por causa dos drusos, Israel está perto de Damasco. Mas a Síria não é outra coisa a não ser um boneco, um fantoche, uma marionete na mão do Erdogan da Turquia. Não? O quadro está mudando. Mas eu volto aqui, achei uma coisa pior do que a morte. Olha, a mulher levou o mundo a perder no Éden. Isha, Eva, a mulher leva o mundo a perder com a beleza feminina. No Éden foi o sexo. No dilúvio foi o sexo. Porque os filhos de Deus entraram nas mulheres, né? Foram fazer sexo com mulheres bonitas, famosas, que não era da descendência de Sete de Adão. E hoje, queira ou não queira, eu sei, virar uma besta, né? Islâmica, um cavalo verdoso, esverdeado, Apocalipse 6:8. Seu nome é morte. A humanidade vai fazer uma aliança com a morte, a própria morte, né? Um pacto com a morte está chegando. A própria morte. Essa própria morte que é a besta se sentará no terceiro templo. Paulo disse isso. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O homem do pecado, o filho da perdição, o ímpio, o perverso, se sentará no templo de Deus. Nos dias de Paulo, lá no ano 66, 67, quando Paulo morreu, isso era impossível de acontecer, né? Um homem ocupar o segundo templo de Zorobabel, que o rei Herodes fez a fortaleza Antônia, que gastou 46 anos para ser construído, essa fortaleza, né? Isso o general romano Tito destruiu no ano 70. A cidade de Jerusalém, Jerusalém e o Beit Hamikdash, o templo. Israel, desde o ano 70 até hoje, 2026, está sem templo, mas Israel já tem todo o material. Tem até vaca vermelha, todos os utensílios do templo, do Beit Hamikdash. E o templo é pequeno, gente. É 9 metros de largura, 14 metros de altura e 27 metros de comprimento. E ele vai ter que ser construído porque é a profecia da Bíblia, que não falha. 2 Tessalonicenses 2:4, o homem do pecado, o filho da perdição, o perverso, o ímpio, que vem com todo o poder de Satanás para fazer milagres, maravilhas, prodígios, curas, sinais, potentos, se sentará. Agora é possível. Agora é possível. Nos dias de Paulo, Kéfas diz que Paulo escreveu pontos difíceis de entender. Mas olha uma profecia de Paulo, um ponto das 13 cartas de Paulo, e eu preguei aqui que os hebreus, o autor é anônimo. William Brandt diz que Paulo escreveu, mas ninguém sabe quem é o autor. Provavelmente não foi Paulo. Porque Paulo começa toda a carta dele dizendo, Paulo, Achali, apóstolo de Yehoshua Mashiach, servo de Deus e Jeová. E aos hebreus,
não tem autor. E mesmo o linguajar, a eloquência lá do escritor, quando você analisa as 13 cartas de Paulo, não parece Paulo. Então eu resolvi pregar que ninguém sabe o autor da carta aos Hebreus. E ela não é para nós das nações, ela é para os judeus, os iudinhos, os hebreus. Então para nós é as 13 cartas que Paulo escreveu. E agora está aqui um ponto difícil que Paulo escreveu, que está facinho, como diz o goiano de Goiânia e Goiás, para entender. A besta se sentar no Beit HaMikdash, no templo de Deus. Ou seja, está na cara que esse terceiro templo será construído para a besta sentar. Ou um terremoto derrubará o domo da rocha lá, que está no lugar sagrado, ou um míssil vai explodir, mas se o míssil explodir, vai explodir a pedra sagrada, né? Onde Deus começou a construir o alicerce da terra. E essa pedra tem um corte, e nela cabe a Arca da Aliança, exatamente. Eu já vi vídeos, né? Ela tem um corte lá, no domo da rocha, nessa pedra sagrada, que é as medidas da Arca da Aliança, onde ficava a Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote, Coemi, levita, entrava uma vez por ano, com a corda amarrada no pé e uma campainha, porque ele ia direto para um encontro pessoal com Jeová, Yod-He, Vav-He, e poderia voltar só o esqueleto, se ele tivesse pecados, né? Então, um míssil, se Israel lança, alguém lança, destruiria a pedra, né? Que é o alicerce da terra. Dali Jeová começou a construir a terra. Que tal a besta aparecer e desmontar o domo da rocha, e a própria besta construir o terceiro templo e se sentar? Parece que está mais de acordo, né? Do que um terremoto, porque no ano 361 o imperador apóstata, chamado apóstata Juliano, deu dinheiro, autorizou, porque ele não gostava de cristão, para construir o terceiro templo. Está na literatura, os judeus escondem isso, mas é uma verdade. E eles começaram a construir o terceiro templo, e houve bolas de fogo que subiu da terra e queimou as ferramentas dos operários, dos trabalhadores. Mas temosos, não era hora de construir o terceiro templo, eles ainda tentaram construir o terceiro templo, e um terremoto fez todo mundo desistir. Você me entende? Porém, agora a hora está chegando da construção desse terceiro templo, e é exatamente na construção do terceiro templo que vai acontecer o chalúvio, o arrebatamento. E quando terminarem de construir o terceiro templo, a besta se senta lá, porém Elial e Moshe, Elias e Moisés aparecem para resgatar o remanescente, os 144 mil israelitas, né? E eles vão tirá-los de Israel com as duas asas da grande águia e levá-los para o deserto da Jordânia, Petra, provavelmente. É ali onde o remanescente ficará, porque Daniel 11:42 diz que a besta vai tomar todo o Oriente Médio, estenderá as suas mãos, invadirá a terra gloriosa, formosa de Israel. Israel vai ficar na mão da besta. Nem o Egito escapará da sua mão. O Egito tem 112 milhões de muçulmanos, da Irmandade Muçulmana, o qual é mãe dos salafitas, do Daesh, Estado Islâmico, Al-Qaeda, desses grupos terroristas. E diz também que ele vai tomar, a Pérsia vai se ajoelhar, o Irã, perante a besta. Ele não vai nem precisar tomar o Irã. O próprio Irã vai se entregar. Mas ele vai tomar Arábia Saudita, Omã, Kuwait, Bahrein, Catar. A Bíblia também diz em Daniel 11:42 que na África do Norte, além de tomar o Egito, que está na África, é um país africano, a Líbia do Muammar Gaddafi vai se ajoelhar. Ele não vai precisar lutar contra os líbios, a Líbia. Também diz a Bíblia que Cush, que hoje é Etiópia, Sudão, Somália, se ajoelha lá. Ou seja, ele vai tomar todo o Oriente Médio, a África do Norte, o Maghreb. Ou seja, o gás e o petróleo, combustível, estarão nas mãos da besta. Se um estreito de Hormuz está abalando a economia mundial, imagina
Um homem com todo o Oriente Médio na mão dele. Ali o Estreito de Hormuz, a Manbab no Iêmen, o Canal de Suez no Egito, todo o petróleo e gás na mão dele. Não dá para reinar sobre a terra. É isso que está vindo. Mas Salomão disse que eu achei uma coisa pior do que a morte, a mulher. Né? Agora, o irmão Branham falou que a mulher também vai cooperar para a destruição do mundo. Né? Como no Éden, no dilúvio, também na 3G, Terceira Guerra Mundial, a mulher vai ter sua participação. E já está participando. Porque atrás de todo o sistema tem o sexo. A beleza feminina, as mulheres sexy. Hollywood, tudo é sexo. As atrizes de Hollywood, e as maiores atrizes de Hollywood são judias, né? Porque os judeus controlam Hollywood. Né? Natalie Portman, né? Como é que é o nome lá? É tanta atriz, né? Judia, né? Tudo sexy, né? Elas que controlam, né? Então, por trás do futebol, mulher bonita, sexy, né? Por trás das bebidas, mulheres bonitas, sexy. Por trás das drogas, mulheres bonitas, sexy. Por trás das redes criminosas, seja política, religião, seja comércio, qualquer rede que você apontar, a mulher está ali por trás. Sexy, bonita, né? Agora não estão falando aí, o garotinho do Rio de Janeiro que está falando de uma tal de festa dos astronautas aí, onde tinha mulheres peladas servindo governadores, senadores, políticos, né, da República. A festa das astronautas, que o Vocardo, dono do Banco Master, fez. Eu não sei se houve isso ou não, mas se fizesse uma CPI no Brasil do Master, ia derrubar a República, ia derrubar os bolsonaristas, os lulistas, ia derrubar o PT, o PL, ia derrubar o Centrão. Mas nem os políticos do Brasil querem CPI, né? Que é feio, né? Porque o escândalo é feio, né? Eles querem evitar uma CPI, porque aí derrubaria a República, né? Do Brasil, a República Federativa do Brasil, né? Eu encontrei uma coisa que é mais amarga, mais pior do que a morte. Um certo tipo de mulher. E Salomão está falando com experiência. Porque ele tinha 1000 mulheres que, entre 1000 ele era o homem justo. Entre 1000 mulheres, tem uma hora que ele diz, eu não achei nenhuma que prestasse. Mas quando você lê o Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, você vê ele escrevendo poesia, né, profecia, para a mulher sulamita, né? Que na Bíblia do advogado João Nelson W., que o Cacu Felipe usa, chama ela de negra, mas na minha Bíblia de Jerusalém diz que ela é morena, não é negra. Todos os, acho que 6 capítulos do Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, ele está escrevendo para essa mulher. Então, de 1000 mulheres, ali está a mulher perfeita, né? Mas você sabe que Salomão envelheceu, é uma fase da vida, né? O homem envelhece. Eu me lembro de minha avó, mãe do meu pai, né? Negra, velha, mais de 80 anos. Eu fui com a minha irmã visitar ela aqui em Aparecida de Goiânia. E minha avó olhou para mim e perguntou, aí é sua mulher? Eu falei, não, vó, aí é sua neta. Aqui é sua neta, é eu e ela. Minha avó já estava caducando. Veja o que a velhice faz. Alzheimer, começa a caducar, né? Tem que usar a fralda geriátrica, né? Ou seja, o ser humano vai envelhecendo, como ele tinha que usar a fralda lá, quando nasceu, era um bebezinho, ele vai ficando velho, vai precisar usar a fralda de novo, né? Antes de morrer, né? E as mulheres corromperam o Salomão. Porque o ser humano nasce, ele é uma flor, uma folha, né? E essa folha vai perdendo o vigor, a energia, né? Vai falhando tudo. Nunca pense, jovem,
Homem jovem, mulher jovem, que você vai ter esse vigor a vida toda. Quando a idade chegar, a terceira idade, começa a falhar tudo. Né? São avisos de que a morte está a caminho. Então ele fala aqui de um tipo de mulher. Tem linguagem que diz assim, ela é apodrecimento dos ossos. Ela é pior do que o câncer, né? Do que uma leucemia, um câncer no sangue. Ou seja, a mulher cujo homem ama ela, o amor que ela oferece é uma armadilha. Tudo ela quer algo em troca, né? Se não tiver algo para pagar, mesmo casado, se não tiver algo para pagar em troca, não tem amor. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. Então ela, para pegar você, quando você era um passarinho, um peixinho, né? Ela soube te pegar, mas se ela é essa mulher aqui, ferrenha, cujo amor que ela oferece é uma armadilha, ou uma rede para pegar você, os seus braços acalentadores, abraços maravilhosos. Um dia ela vai lhe mostrar que é uma corrente de ferro. Ela tem você amarrado, os pés, a mão, os peitos. Ela amarra a sua boca, amarra os seus olhos, amarra o seu cérebro, seu intelecto, sua inteligência. Ela te faz ser obediente a ela lhe domina, ela tem como lhe dominar. Ontem eu estava vendo um vídeo policial americano, um homem milionário, uma empresa milionária nos Estados Unidos, e ele cheirando pó de cocaína com sua mulher, né, se drogando. Daqui a pouco ele descobriu que ela estava traindo ele com outro homem. Esse outro homem tinha uma mulher grávida, né? E a droga na cabeça dele fez ele pegar a mulher dele na casa do homem lá, armado, e começou um tiroteio. Ele queria resolver o problema da infidelidade conjugal dela. Veja o que a droga fez. O amante dela deu um tiro nela e acertou o pescoço. Ela morreu na hora. Gente. Os dois foram presos. Como ele era milionário, ele era um bom advogado e disse: Deus está comigo, eu não matei minha mulher. Deus está comigo, eu arrumei o melhor advogado dos Estados Unidos, meus filhos. Eu vou sair logo. Saí. O júri do tribunal julgou, embora o amante deu um tiro no pescoço e matou ela, né? Sua amante. O marido é que foi condenado à prisão, não sei se é 40, 80 anos, ou perpétua, né? Aí você pergunta, mas como? Se ele não matou a esposa dele, se o amante foi que deu o tiro, o júri julgou que foi defensivo. Porque o rapaz estava em casa com a mulher dele e ele já chegou lá atirando. Então, embora a bala que matou a mulher dele era do amante, o júri entendeu que ele foi o culpado da morte da mulher. E se ele tivesse ficado em casa, não teria acontecido uma tragédia dessa. Mas como que ele iria ficar em casa se ele estava movido por cocaína? Por droga, ele e a mulher dele. A mulher não queria ir. Para você ver o que acontece. E o vídeo falava o que empresa ele tinha e quantos milhões ele ganhava por ano na empresa. Agora está atrás das grades, né? Porque a droga provocou tudo isso. Claro, o que provocou foi a infidelidade conjugal, a traição. Mas aí tem vários fatores. A cocaína é uma delas. Fez surtar, deu um surto nele. Ele ficou incontrolável. Quando o efeito da droga passou, ele descobriu que a mulher morreu, ele desmaiou lá diante do xerife, né? Na delegacia, mas quem decide é o júri, né? O juiz e o júri.
E o júri decidiu desta maneira, não? Você entende? Então eu fiquei pensando, dinheiro não é felicidade, não? Riqueza não é felicidade. Tem empresa, grande negócio, ganhar milhões, não é felicidade, não? William Branham dizia que a felicidade conjugal é o homem ter sua mulher e sua mulher ter ele, mesmo que não tenha nada. Mas se um ama o outro, se um é fiel ao outro, não? A mulher é fiel ao marido, o marido fiel à mulher. Ainda que não tenha móveis, não tenha Wi-Fi, micro-ondas, fogão de última geração, geladeira de última geração, televisão de 70 polegadas. Mas mora ali debaixo de lona, num barracão de construído de terra, de taipa, não? Mas ela o ama, ela é fiel a ele o ama, ele é fiel a ela. Ou ele Branham diz, a felicidade é um ter o outro. Felicidade não é dinheiro. Riqueza, dinheiro, às vezes traz a desgraça. Felicidade é fidelidade, são valores, são virtudes, valores e virtudes que o dinheiro não pode dar, porque isso tem a ver com caráter. William Branham diz, caráter não é dom, caráter é vitória, não? Todo mundo vai mostrar quem é, que tipo de cor você tem. E isso é nas provas, nas lutas, nas tribulações. William Branham chegou a dizer que uma pessoa que tem dom, mas não tem caráter, essa pessoa é satânica. Ele tem dom, prega bonito, tem eloquência, cura, ressuscita mortos, faz milagres, mas é um mau caráter. É um homem mau caráter, é uma mulher mau caráter. E mau caráter é a pior coisa que existe no mundo, gente. Entende? Caráter é o que você é. E Deus, ele permite provações, lutas, dificuldades para mostrar quem você é. Você não lembra, por exemplo, Jó, na prova dele, ele chegou a dizer assim, minha mulher não suporta meu hálito. Nem a mulher de Jó, naquele momento difícil, não aguentava, não suportava o bafo de Jó, né? Ela não suporta o meu hálito. Porque Iov escreveu isso no seu livro, gente. Porque esse detalhe entre o casal que um dia foi feliz com riquezas, milhares de camelos, ovelhas, fazendas, o homem mais rico daquela região, não lhe faltava nada, tinha 10 filhos. Mas Deus vai permitir uma prova, ele enterrar, fazer 10 sepulturas, 10 covas, enterrar os 10 filhos na mesma hora. Deus vai permitir para provar que ele tinha caráter. A mulher dele, na hora que viu o infortúnio, a infelicidade chegar, mas chegou com força. Chegou com força, ele perdeu tudo. Mas aguentou firme. Enterrou seus 10 filhos, a mulher desesperada. Né? Depois o diabo pediu para arrancar a saúde de Jó, de Iov. Leproso, num monte de cinza, se raspando com caco de telha, o pus, a granguena, a secreção, que a coisa era horrível, fédida, não cheirava bem. Minha mulher não suporta meu hálito. O casal que antes se beijava, a mulher, porque tem glândulas, Billy Graham disse isso, o evangelista da Igreja Batista, que já morreu, as glândulas sexuais estão nos lábios, não? Diz que sexo começa com um beijo na boca. Os lábios, a boca de Iov, que tinha um hálito bom, agora estava com um bafo, um hálito insuportável. A mulher diz para ele, por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre logo? Acaba com esse sofrimento, essa agulha, essa agonia, essa dor, essa doença que não tem remédio. Não tem remédio. Mulher, você fala como uma louca, mulher.
na terra, na vida, só podemos receber coisas boas do Criador? Não podemos passar pelo mal? Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte. O Iov lá, o Jó estava passando pelo vale da sombra da morte, sozinho. A luta era dele, a prova era dele, a dificuldade era dele, nem os seus amigos. Ele faz, ele usa, sei lá. Entender, se você só pode ter um pecado oculto para passar por uma prova dessa. Ninguém passa por isso se não for um pecado oculto. Você escondeu o pecado, você não trouxe o pecado à tona, você deixou de confessar um pecado aí, você está escondendo algo para Deus te entregar a uma prova dessa. E Jó não tinha nenhum pecado, não. Era simplesmente uma prova. O único erro que Jó cometeu foi ir perguntar lá no capítulo 42 de Jó, ao Criador, por que ele estava passando por aquilo. Se ele não pergunta isso, ele sairia ileso, sem cicatriz, sem risco nenhum. Mas ele vai perguntar e Deus aparece num redemoinho, numa tempestade, para Jó e diz, levanta-te, né? Era o fim da prova, mas Deus iria fazer 38 perguntas. Não é 42, 42 é o fim do livro. As perguntas começam no capítulo 38. São 38 perguntas que o Criador faz a Jó. Levanta-te. Você não quer saber? Fica de pé, eu vou te fazer pergunta. Como Deus. E você me responde como homem. Eu quero ver se você tem inteligência. A primeira... ele fez assim, aonde você estava, Jó, quando eu criava a terra, quando eu estabelecia as medidas da terra, o alicerce da terra, quando os anjos, Malachi, as estrelas cantavam alegremente, todos os filhos de Deus, regozijava, rejubilava alegremente. Você vê, a primeira pergunta, mas essa pergunta do Criador foi boa. Por que foi boa? Porque aí está a dizer que nós já existíamos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nós já existíamos. Ele não conseguiu responder, mas a pergunta do Criador mostra que nós estávamos lá na eternidade. E é para lá que nós vamos voltar. E quando voltarmos à eternidade, nós não seremos anjos, mas como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento, porque anjo é intersexual. Mas diz que os filhos de Deus na ressurreição jamais vão se casar. As filhas de Deus jamais vão se casar. Eles e elas não se casam e nem se dão em casamento. Quer dizer, encerrou o casamento. O casamento é só aqui na terra. Mas um homem pode ter uma companheira no milênio ou na eternidade, eu não sei. O irmão Branham diz que sim, no milênio. Que os casamentos errados seriam corrigidos no milênio. No milênio, William Branham disse, nenhum filho de Deus vai ter companheira errada lá. Quem casou errado nessa dimensão, com mulheres que seus braços são como correntes de ferro para prender um homem, no milênio acaba isso, não? William Branham disse isso. Mas tem muitos tabernáculos que seguem a mensagem do irmão Branham que estão tentando corrigir hoje. E tem tabernáculo que prega a heresia de quem é que vai ser sua mulher no milênio. Então o homem larga a mulher aqui hoje. Hoje em vida, nem morreu. Se divorcia, se separa da mulher e casa com outra mulher, uma novinha, e diz, essa é minha mulher no milênio. O irmão Branham não ensinou isso, não. Essa heresia, você vê, um profeta prega uma coisa, os pregadores, pastores heréticos que estão com vontade de fazer sexo, né, com outras mulheres, pegam a doutrina de um profeta e vai criar uma heresia, um absurdo. Né? Um absurdo, uma doutrina errada. Mas Mambrana diz, quem casou errado, pelo menos no milênio vai ter uma companheira certa. Né? Mas aí vai ser o próprio Deus que vai corrigir a coisa, né? Você me entende? E depois, na eternidade, se encerra os casamentos, né? O matrimônio. Né? Porque no milênio Isaías 65, diz que uma criança
só vai morrer com a idade de 100 anos. Leia lá. Eles que criam novos céus, nova terra, mas o mais existe. Ainda não é eternidade, é o milênio. Onde o boi, a vaca, o boi vai comer capim com o leão, né? O cordeiro e o leopardo, o tigre, a onça, vão pastar junto. Está escrito isso na Bíblia. Não haverá predadores no milênio. Não haverá morte no milênio. É o 7º dia. É o Shabat. É 1000 anos de descanso da terra. Terra, hoje, que está agoniada, gemendo, o planeta geme. A fúria, eu vi hoje, houve um tufão, um tornado na China, tão forte lá, tem que ver a velocidade do vento. O vento expulsou um morador do 12º andar, ele morava no apartamento dele. O vento foi tão forte na China que jogou o morador pro chão, claro, morreu, caiu do 12º andar. Então ninguém está seguro, é a fúria da Terra. É a fúria da Terra, é o planeta incontrolável. Não viu na Venezuela o cumprimento da profecia do Mashiach? Haverá grandes terremotos. Um lugar da Bíblia diz diversos lugares, outro lugar da Bíblia diz em todos os lugares, as placas tectônicas. Antes já tínhamos visto isso no Haiti, embora na teoria da conspiração, as antenas hard, né? Eles dizem que já podem provocar fogo, terremoto na Terra, os senhores da Terra aí, os senhores, os ricos da Terra. Será que o homem já chegou a essa tecnologia capaz de provocar seca? O Irã apenas se destruiu os satélites americanos, que estavam há décadas no Bahrein, no Kuwait, na Arábia Saudita, em Omã. Resultado, o Irã, que passava por uma seca e não tinha chuva, voltou a chover. O Irã alega que as antenas americanas estavam bloqueando a chuva. Estava até nevando no Irã, coisa que não acontecia. Teherã, a capital do Irã, estava sem água potável até um dia desse. Agora a chuva voltou. Será que era a tecnologia hard? Será que era essa tecnologia? Porque Donald J. Trump disse que os Estados Unidos têm armas aí acima do céu, satélites, acima da atmosfera, que você nem imagina. As armas invisíveis, é o poder que tem hoje os Estados Unidos. Mas não é só os Estados Unidos. A China também tem. A Rússia também tem. A China ontem fez um teste de uma bomba nuclear no Pacífico, né? Arrepiou o dono de J. Trump todinho, né? Bomba atômica, né? Ou seja, a China está avisando. Ela está avisando. O Norte, o Oriente, a China, Coreia do Norte, a China está avisando. Nossas bombas atômicas não estão aqui para brincadeira, não. Então, gente, fica aqui esta palavra nesta hora. Olha que o Criador Jeová, único Deus e Pai, e seu Filho Yehoshua Mashiach, o Salvador e Mediador, abençoe essa palavra nesta hora. Amém.